Pronto, agora já voltaram. Pode ir. Então, continuamos. A transformação da Terra. Informam os espíritos superiores que são chegados tempos marcados pela divindade, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala os períodos progressivos da humanidade. Estamos vivendo hoje uma dessas mudanças bruscas, em que o orbe terráqueo vai sofrer profundas transformações quanto às populações de espíritos vinculadas a ele. Pois informamos os diversos autores espíritas que, no próximo milênio, a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e alçar-se à categoria de mundo de regeneração. Essa transformação admirável do planeta, consequência mesmo da força das coisas, foi predita em várias passagens do Evangelho. Sob forma figurada, às vezes com expressões duras, os evangelistas e os apóstolos puderam pressentir que esse momento não lhe estava longe. O meu reino ainda não é deste mundo, disse Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão avarentos, egoístas, arrogantes e etc. Todavia, eles não irão avante. Paulo a Timóteo. Assevera Allan Kardec que aqueles que esperarem ver as transformações por efeitos maravilhosos serão decepcionados, porque este processo de evolução espiritual do planeta vai desenrolar-se sem cataclismo, sem traumas físicos, sem abalos ou comoções no orbe. Não haverá guerras exterminadoras, flagelos gravíssimos, epidemias cruéis, grandes desastres ecológicos. A transformação é puramente espiritual e vai desenvolver-se paulatinamente. Kardec ensina: uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Haja luta inevitável entre as ideias. É, pois, de luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram as consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as humanidades. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe se sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem material das coisas. Segundo Kardec, o que ocorrerá é uma seleção de espíritos. Espíritos endurecidos no mal, recalcitrantes no erro, insensíveis ao convite para a renovação moral, não mais se reencarnarão no globo, sendo degradados para mundos inferiores. Por outro lado, a Terra estará recebendo espíritos sensíveis, conscientes da necessidade de se esforçarem na conquista do bem comum. Este processo, segundo os benfeitores, deverá concretizar-se durante o terceiro milênio. Lembra ainda o codificador que a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta
uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que encarnarem serão outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Uma comparação vulgar, ainda melhor, para compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros que os achicalham e maltratam. Suponhamos que esses homens são retirados, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos, mesmo por algum dos que já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. A gente começou falando dos mundos, né? E aí a gente foi passando de mundos a mundos. E agora a gente passa pela nosso planeta, né? O planeta Terra. E aí a gente vê que ele também está em transformação, né? E aí sai do mundo, como é que o planeta Terra ele está em transformação de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Quando que vai começar essa transformação? Na verdade, essa transformação já acontece, né? Já começou. A gente vê que Jesus lá atrás já vem anunciando, as profecias já vêm anunciando, e como essa transformação que nós estamos fazendo parte dela. E aí a gente vê que ocorre alguns desastres naturais, mas essa é a transformação? Não, essa é a transformação material do planeta. Essa transformação que a gente vive muito hoje, a gente tem uma pandemia, e aí a gente fala, nossa, isso aí é a transformação do planeta? Não, isso faz parte da transformação, mas isso não é a transformação, né? A transformação, ela ocorre individual. Como a gente já vinha falando, essa transformação é moral, é de cada espírito, e a gente percebe, dentro de um grande exemplo desse, é o que a gente está passando agora, o quanto que nós conseguimos em nós, dentro de uma coisa, vivendo algo diferente no planeta, a gente consegue cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, de incentivo, de olhar para eles e desejar o bem, o cuidar e zelar por eles. Quanto que a gente olha para o nosso vizinho. Mas é importante? Porque se a gente consegue, no nosso pequeno orbe, plantando bem, elevando a nossa moral, a gente está cuidando do nosso planeta, né? Como é que se deu uma pandemia de um irmãozinho passando para o outro? Daquele outro irmãozinho não cuidou do outro e passou para o outro. Se nós cuidarmos moralmente, pensando no bem, sem o egoísmo de falar, eu posso ir ao mercado e levar tudo para minha casa, minha família está bem. E seus outros irmãozinhos? Porque eles estão longe? Aonde está a minha evolução moral? Começou a evolução do nosso planeta. A pandemia, ela é evolução? Não. Ela é instrumento de uma evolução. A evolução está acontecendo em nós. A gente queremos fazer parte da evolução planetária, então é nossa transformação, é nossa evolução moral. É quando a gente
tenha consciência de que tudo que está acontecendo faz parte de nós. Ah, é o governante. Não, não é o governante, sou eu. Aqui, o que eu consigo fazer com as ferramentas que eu tenho, com as pessoas que estão ao meu redor. Quanto que eu consigo, o pouco que eu conheço, orientá-los. O quanto que eu tenho a humildade de escutar os meus superiores, aqueles que têm mais conhecimento. Essa é a evolução moral. Eu respeito os que têm um pouco mais de conhecimento. Eu consigo, com o meu conhecimento pouco, dar às pessoas que à minha volta estão, passar a eles. Então, essa evolução planetária já acontece há muito tempo. A gente quer fazer parte do nosso planeta evoluído, então nós evoluímos. Procuramos evoluir. Senão, a gente também temos o direito de não querer evoluir, de não participar dessa evolução planetária. Só que também nós seremos escolhidos para habitar um outro planeta que cabe à nossa moral, que cabe à nossa evolução. Mas o nosso planeta já está passando há algum tempo por essa transição. Ah, mas quando começou? Há algum tempo atrás já começou. E está acontecendo agora. Ele vem e já está passando. E nós somos o processo dessa evolução. Cabe a nós correr e decidir se a gente participa dessa evolução e usufrui dessa transformação planetária, ou se a gente vai participar de uma outra construção, habitar um outro mundo, outro planeta e dar a nossa evolução lá. Mas o nosso já é anunciado há muito tempo e está acontecendo. E nós somos parte dessa evolução que está acontecendo, mas é uma evolução moral. Cabe a nós decidir ficar, evoluir junto e participar dessa evolução, ou também a gente tem o livre-arbítrio de não querer e a gente sabe que a gente vai participar de um outro mundo e é assim que está dando a nossa evolução hoje do nosso planeta de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não sei se a Soninha quer fazer alguma colocação. Não, tá certo. Sinais sugestivos de transformação da Terra. Fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecimento dos preconceitos. Supressão de barreiras que separam os povos. E repulsão às ideias materialistas. Esse até parece um manualzinho, né, se a gente quiser participar da evolução, né? A gente vê que hoje se discute muito, né? E não hoje, já há algum tempo. E a gente vê que nesse painelzinho a gente vê que há essa discussão, né? Como é que a gente pode enjaular, né, amigos nossos? Mas porque ele cometeu falhas, cometeu erros. Hoje a gente já discute se isso é certo, se isso é errado, né? Hoje a gente já abre uma discussão que a gente não abria há anos atrás, né? Há muito tempo atrás, a nossa evolução não permitia que a gente discuta. Hoje tem gente ainda que não quer discutir, que acha que tem que ser do jeito que vinha sendo, não quer que haja evolução. A gente vê que hoje isso é um manual muito bom para a gente pensar o que acontece, né? A gente consegue ver nossos semelhantes de países pela nossa tecnologia, o sofrimento que é, e a gente já para pensar, e se a gente se deparar, a gente já pensa em ajudar, né? Hoje a gente, por mais que esteja longe, a gente consegue perceber o sofrimento de outros que vivem no nosso próprio óbito e a gente começa a pensar e quando a gente se depara de frente, a gente já tem um pensamento. Olha, eu acho que eu já sei o que você passa, né? E a gente já começa em nós, começar a pensar, né? Opa, então eu já sei o que acontece no meu órbito, no meu planeta. Então, esse é um manualzinho que a gente vê que muitas ideias a gente já discute hoje, como a gente não discutia antes, e discutindo para
solucionar, não para solucionar, mas para ter uma melhora, né, naquele jeito que a gente se confronta, né, nós com nós mesmos, com os nossos semelhantes que habitam o nosso próprio orbe, né. Então acho que essas ideias que tem no painel já mostram, é um manualzinho do que a gente quiser fazer parte, começar a pensar e discutir como atenuar, como melhorar, né? Todos esses jeitos de viver que a gente vive hoje e vivia antes, e como que a gente consegue pensar para viver para frente. São sinais sugestivos da transformação, né, da Terra. Coisas que a gente não fazia antigamente e hoje a gente já faz. Então, houve um enfraquecimento de preconceitos, houve uma série de coisas. Todas as coisas que estão citadas aí é porque houve essa transformação. Há tempos atrás não se pensava assim. Hoje a gente já para e já pensa, né? Então, essa transformação, nesses sinais sugestivos que estão dando aí, é muito importante. Isso já é uma transformação. Há tempos atrás não se pensava assim, hoje já se pensa. Então, está aí o progresso e a transformação, né? Hoje a gente, pelo menos a gente para, possa ser que a gente pode, não, a gente às vezes não faz nada, mas a gente hoje já consegue parar para pensar nessas questões, né? Que antigamente a gente nem parava para pensar. Né? Globalmente falando, né? Então, antigamente nem se tocava em diversos assuntos. Hoje em dia, esses assuntos já são aceitados. Então, as pessoas já não são mais tão materialistas, né? Já se pensa em espírito, em alma, em Deus, já melhorou, já houve uma certa melhora com preconceito, com barreiras que separavam os povos, enfim, já houve bastante coisa, né? É isso que ele está falando, que são sinais sugestivos da transformação da Terra. Agora vamos ao esboço histórico da Terra. O mundo primitivo foi formado há 4 bilhões e meio de anos, quando foi feita a formação da Terra, né? Depois, há 2 bilhões de anos, houve o aparecimento da vida. Note bem, quanto tempo foi usado para que tivesse um pequeno sinal de vida, né? Foi muito tempo empregado aí, né? Mundo de expiação e provas. Há 2000 anos, houve a conquista da razão. Nossa, nós existimos, estamos aqui. Não temos sinal de quando foi a chegada dos capelinhos, né? No ano 0, tivemos a vinda de Jesus. Aí tá aí, olha o progresso. No fim do 2º milênio, nós estamos na fase de transição. Nós estávamos para entrar no mundo de regeneração, que é o 3º milênio que nós estamos entrando, teremos a Terra transformada. Como eu costumo dizer, nada dá salto. É lento, progressivo e doído. Nada é. Se quiser falar alguma coisa sobre isso, Gleice. Não, eu acho que assim, não, eu fico impressionado só com assim, a gente vê que a gente está falando de um planeta, né? Você vê quantos bilhões de anos Sim. leva para a gente ter a beleza que a gente conhece hoje, porque há mundos mais avançados, imagine a beleza que há, né? E às vezes a gente fala, não, que vai ocorrer alguma coisa e vai destruir todo o planeta. Imagina Deus com a sua infinita inteligência, né? Eu vou construir uma coisa, bilhões de anos, e agora vamos destruir tudo porque vai acabar tudo e vai transformar aquilo em tudo, né? Eu acho muito esse pensamento assim muito fora e fico muito impressionado com esses bilhões de anos que a gente leva, né, nessa construção de mundos, né? A gente vê que a gente hoje tem um planeta lindo que levou bilhões de anos para estar no estágio que está hoje
E a gente imagina mundos que estão avançados, quantos mais bilhões de anos que vai, e essa transformação que a gente está vivendo, o quanto tempo que vai se levar ainda, né? Verdade. O papel do Brasil. O Brasil, segundo informam os benfeitores espirituais, especialmente Humberto de Campos, ele fez o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, foi o país determinado por Jesus para sustentar espiritualmente essa transformação. Será o berço moral da humanidade, a base educativa para todos os povos. O cristianismo redivivo, através do espiritismo, partirá do Brasil em direção aos outros povos, convidando-os a permanecerem na terra através da reformulação interior. As evidências dessa tarefa espiritual estão nos próprios fatos relacionados ao movimento espírita brasileiro. O Brasil é o maior país espírita do mundo, onde as ideias espíritas são aceitas com maior tranquilidade. 75% dos brasileiros se dizem reencarnacionistas, mas ainda acreditam na comunicação dos espíritos, onde se encontra o maior número de aparelhos mediúnicos do globo. E o mais importante, onde o espiritismo é mais cristão, com a mediunidade amplamente gratuita e com o centro de seus interesses na prática do bem, na caridade e em sua feição mais pura, fortalecendo em nosso país a mensagem renovadora do Espiritismo, estaremos dando passos seguros no sentido de que o processo de transformação da Terra desenvolva-se o mais rapidamente possível, fazendo com que a paz, a concórdia e a solidariedade estabeleçam raízes entre nós. A gente vai encurtando os territórios, né? A gente começou do universo, veio os mundos, a gente passa pelo nosso planeta e a gente tem agora o papel do nosso Brasil e o prazer, né, de nós sermos brasileiros, né? E a gente pensa que a gente temos a maior comunidade católica, né? A maior população, quer dizer, católica, está no Brasil. A gente tem o maior número de adeptos do mundo, adeptos ao espiritismo do mundo no Brasil. Então a gente vê que a gente vem numa organização, e tem esse livro que foi comentado, Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, que a gente aqui abraça a todos que vêm de fora, né? Se a gente pensar, a gente somos um país de tamanho continental, com diferentes costumes, e ainda conseguimos respeitar e ainda achar, às vezes, curioso, engraçado, gostar das diferentes culturas que temos dentro do próprio povo, né? A gente se aceita muito bem, né? Diferentes culturas dentro do nosso país. A gente aceita muito bem, diferente de outros países. A gente aceita a religiosidade um do outro. Ainda a gente faz troca, né? A gente tem a liberdade de poder expressar a nossa religião, religiosidade, as nossas crenças, né? A gente vem muito bem organizado nesse livro. Ele vem ele coloca muito bem a organização que tem o Brasil. A gente vê que a espiritualidade ela é muito organizada e se organiza, e há muito tempo vem se organizando. E a gente, por que o Brasil, a América do Sul, e mais o Brasil, foi deixado um pouquinho mais, porque os países, Europa, são mais velhos. E aí a gente vem aqui e vamos resgatando. O que tinha aqui? Os índios, né, que tinham uma crença, respeitavam muito bem o ambiente, respeitavam a natureza,
tinha crença nos espíritos superiores, né? Já estava colocando ordem, organizando aqui. O que nós recebemos? Os nossos amiguinhos afro que trouxeram a sua, implantaram a sua religião aqui, os seus costumes, né? Aí a gente tem o espiritismo que cresce no Brasil, vem. A gente temos o Chico que divulgou muito bem, colocou, exemplificou muito bem para a gente, e a gente faz toda essa mistura, né, do Brasil. E aí a gente, o que vão olhar lá fora? Qual é a quebra do preconceito? Eu posso ir a um país como o nosso que me recebe muito bem, recebe o meu costume, recebe a minha religião, eu posso ser livre num, num país como o nosso. Quem vem de fora é muito bem recebido, a gente aceita. E aí começa esse berço de a pessoa, como a gente é recebido, no local a gente vai se transformando. Como é que vem de lá para fora, de fora para dentro? É bem recebido. Parece um país desorganizado, uai, mas quem vem não traz consigo a organização, não é uma mão que troca. Então, o quanto que a gente vai aprender com a organização que vem dos povos de fora, mas o quanto eles podem crescer espiritualmente, moralmente, percebendo que muitas barreiras aqui a gente não temos. Uma outra hora a gente aparece alguma coisa diferente que a gente não tem costume no Brasil, mas que a gente vê que são coisas que não vingam, que acontece lá fora, alguém quer se aparecer, faz aqui dentro, alguma coisa que a gente não tem tanto costume. E logo é abafada, acabou, e a gente é sempre bem acolhedor, né? Então, o papel do Brasil de ir, por mais que a gente pareça ser desorganizado, muitas barreiras nós temos aqui, né? E o quanto que a gente, com essas barreiras não impostas, que a gente não temos, o quanto que o progresso vai acontecer aqui. E é o progresso moral, né? Mas a gente ainda acha que nossa moral é um pouco diferente ou um pouco menor do que lá fora. Às vezes lá fora é organizada, mas o quanto que se tem de orgulho, o quanto se respeita o outro por ele ser um pouco diferente, por ter uma religião diferente, ou porque tem pele diferente, ou porque veio de país diferente, continente diferente. Aqui a gente já não tínhamos e não temos essa barreira. Muitas vezes vem esse tipo de discussão que vem de fora. E que nós, aqui, como espíritos que encarnamos nesse país, já temos o despertar que essas barreiras elas podem ser levantadas, mas não continuam, não progridem, né? Então, esse é o papel do Brasil no espiritismo, no cristianismo, nessa evolução planetária, né? A gente olha o país como esse berço que é onde a gente vem recebendo, a gente recebe todo o planeta, recebe, e a gente também estamos amparados pelos espíritos para esse progresso, para receber esses espíritos, como a gente não temos essas barreiras limitadoras, né, do progresso. Soninha? Sim, tudo bem. Então, esse é o término da nossa aula de hoje. Tá. Tem algum tempo ainda? Não sei, Stephanie, quanto tem? Temos 9 minutinhos para fazer um encerramento, uma perguntinha, talvez. Tá. Não, então, se alguém tivesse alguma colocação, alguma pergunta, quisesse colocar. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta ou uma colocação. Tem que abrir o microfone do povo aí. Vamos aprender.
A Maria. Maria. Todo mundo aprendeu a lição, né? Não teve dúvida. Ai, que medo de ir para esse mundo de novo aí, cheio de pedra, bater as pedras para fazer o fogo de novo. Já pensou, Sônia? Que horror! É o que eu digo sempre. O nosso futuro nós fazemos hoje. É, eu quero um para aquele igual lá que o do... Como é que passou lá? Dos avatares lá, que lindo, né? Que eles voam, montam naquele bicho, é lindo. Mas precisamos merecer. Estamos nos preparando para chegar lá, né? Então, acho que é a prece aí, né, Gleidson? Ninguém mais tem algum nada? Eu acho que não. Essa aula eu vou assistir de novo. Se tiver dúvida, coloca pra gente pensar junto. Não, é bom assistir de novo. É, muito bem. Qualquer coisa coloca no Ela é grupo. meio complicada, essa aula. É, Né? Ela é meio complicada. tá, mas assistir depois, tiver Mas é mais... isso, a gente aqui, o povo brasileiro, acho que é o melhor que existe. Isso. É. Estamos todos em evolução. Muito bem. Como tem pouca pergunta, se alguém quiser fazer a prece também. Não, faz você, que essa vozinha aí dá até sono em eu. Mas não pode dormir, não. Todo mundo entendeu. Tá, então vamos fazer a nossa prece. Então, eu vou pedindo quem quiser e puder, feche os olhos. Perceba onde está o seu pensamento. Traga ele para perto de si. Permita perceber que está sendo envolvido, que está sendo acompanhado pelos bons espíritos, pelo seu orientador, pelo seu mentor. Permita-se encher de graça, de bondade. Permita que os bons espíritos influenciem vocês agora, para que vocês possam ser o canal de luz, de paz, nesse ambiente que vocês estão. Que você seja o propagador de amor, de esperança, de fé, de caridade com todos que entrarem no ambiente. Que vocês tenham a paz em si mesmo, a coragem de enfrentar e estejam sempre confiantes que estão amparados por Deus, por Jesus e pelos bons espíritos. Que cada um acenda em si a luz do amor, a luz da paz, e permaneça com ela acesa o maior tempo possível, iluminando os caminhos e a todos que os encontrarem. Que assim seja, graças a Deus. Gente, que aula boa. Tá certo. Então, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a vocês, boa semana, Boa bom noite. final de semana para todos. Obrigada. Obrigada aí. Boa noite. Beijo a todos, boa noite.